Vamos lá? Mais uma? A resposta anterior da questão anterior era B, tá? A resposta era B. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, torar mais uma aqui para a gente poder liquidar essa fatura. 2016, prova da FGV. Então vamos, o cronômetro está correndo. Com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa, a Constituição Federal de 88 estabelece que os atos de improbidade administrativa importarão na forma e gradação previstas em lei. Vamos lá então ver quais são as formas e gradações de punições previstas em lei ou de atos administrativos. Então vamos lá. Letra A. Pena privativa de liberdade. Já vou parar aí. Não vou nem continuar. Porque não tem pena privativa de liberdade para prática de ato de improbidade administrativa, tá? Eu tenho pena privativa de liberdade para quem faz uma representação contra agente público, sabendo que aquela representação é falsa. Aí tem um crime, tá? Mas para quem pratica ato de improbidade, eu não tenho pena privativa de liberdade. Letra A está errada. É só dar uma geral lá no artigo 12 da Lei 8429 de 92. Beleza? Sussa, tranquilos? A pena privativa de liberdade, parou, outra vez, que insistência dessa pena privativa de liberdade, eu não tenho pena privativa de liberdade na ação de improbidade administrativa e no ato de improbidade administrativa. Letra B está errada também. Letra C. A suspensão dos direitos políticos é uma pena possível, maravilha. A perda da função pública é outra pena possível, desde que tenha trânsito e julgado da sentença de improbidade administrativa. A indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, maravilha. São sanções possíveis e previstas na lei de improbidade administrativa. A cassação dos direitos políticos. Parou. Não existe cassação de direitos políticos. Eu tenho perda ou suspensão. A resposta disso aqui está no artigo 15 da Constituição Federal de 1988. É vedada a cassação de direitos políticos. Portanto, eu não posso ter uma lei cassando direitos políticos. É possível ter perda ou suspensão de direitos políticos, segundo o artigo 15 da Constituição Federal de 1988. Portanto, a letra D está errada, não vou nem gastar o nosso tempo lendo o resto, tá? Letra E. A suspensão do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e Jurídicas, a demissão a bem do serviço público e o ressarcimento do erário. Está errado também, porque a suspensão do Cadastro Nacional de Pessoa Física e Pessoa Jurídica não é punição, não tem previsão de punição na lei de improbidade administrativa. Pô, o cara vai eliminar o meu CPF porque eu pratiquei ato de improbidade administrativa? Nunca! Vai eliminar o meu CNPJ? Nem pensar. Na verdade, isso seria um favor que a administração faria para o cara que é ímprobo. Porque sem CPF, sem CNPJ, meio que ele desaparece do cenário punitivo do Estado. Letra C, nossa respostinha correta, vamos lá? Olha lá, letra C. Maravilha, né? Questãozinha da FGV, bem bacana. Qual que é a próxima? Vamos para a próxima? Eu acho que eu pulei. Pulei? Não pulei não. Essa aqui. VUNESP, prova de procurador. A gente vai agora falar um pouquinho sobre uma prova da VUNESP para o IPSMI. Não faço nem ideia de que órgão é esse, né? Deve ser Instituto Previdenciário de algum município aí, né? Cargo de procurador, prova de 2016. Maravilha, né? Vamos lá? A gente tem o que aqui? Com base na Lei 8429 de 92, assinale a alternativa correta. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa até o valor da herança. Lindo! Show de bola! Perfeito! Isso aqui está corretíssimo. Está compatível não só com a lei 8429, que é a lei de improbidade, mas a Constituição Federal de 1988 no seu artigo 5º. Opa, cadê o artigo, cabeça? Artigo 5º, tá bom? Letra B. Qualquer eleitor poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar
prática de ato de improbidade administrativa. Qualquer eleitor poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação a apurar prática de ato de improbidade administrativa. Negativo, tá? Não é qualquer eleitor. Por que não é qualquer eleitor? Eu tenho uma condição de exercício dos direitos políticos, tá? Eu tenho que estar regular no exercício desses direitos políticos. Então não é qualquer eleitor. E na verdade, a ideia é que é qualquer cidadão, qualquer pessoa poderá. Eu não posso condicionar aqui a figura do eleitor. Tá errada também a letra B. Letra C. A legitimidade ativa para ajuizar a ação de improbidade é exclusiva do Ministério Público. Não é exclusiva do Ministério Público. O Executivo pode também. Tá errada a letra C. Tá? O Estado, a União, o DF, o município, todos eles podem ajuizar a ação de improbidade. Ela não é exclusiva do Ministério Público, tá? Letra D. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, frustrar a licitude do concurso público. Constitui ato de improbidade administrativa. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, frustrar a licitude do concurso público. Está errado, porque frustrar a licitude do concurso, embora seja ato de improbidade, não é um ato que causa lesão ao erário público. Não lesão direta, lesão patrimonial direta não causa, tá? Lesão patrimonial direta não causa, não está inserido aqui lá no artigo 10. Será punido com pena de suspensão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Será punido com a pena de suspensão. Negativo. Demissão. Tá errado. Belezinha? Tranquilos? Sussa, vamos conferir. Provinha cascuda essa, né? Letra A, VUNESP. VUNESP caprichou aqui e deu uma exagerada na complexidade da prova para procurador. Agora vem a mãe de todos os carniceiros examinadores de concurso público. ESAF. ESAF é a mãe do Darth Vader. É a tia do Fred Krueger. É a mãe do Jason, do Sexta-feira 13. Tá? ESAF, para mim, é a banca mais temida dos concursos públicos nesse país. Porque os caras são a carniça ao cubo. É carniça pura isso aqui, né? E eu falar para você, tem uma banca que eu tenho pavor, é a ESAF. Mas, por outro lado, os caras têm uma precisão de questionamento invejável. São muito bons. Assinale a opção correta. A Lei 8429 de 92 não estabelece sanções penais pela prática de improbidade administrativa. Corretíssimo. Simples, certo e correto. Ela não estabelece sanções penais para atos de improbidade. Cabeça, você falou agora há pouco aí que tem um crime lá na lei de improbidade. Tem, meu amigão, tem o crime. Mas não é o crime, não é um ato de improbidade. É aquele ato de denunciar, de representar alguém pela improbidade administrativa, quando você sabe que aquela pessoa não praticou improbidade administrativa. Então, presta atenção. A pena aí não é para ato de improbidade. A pena aí é para praticar o crime de denunciar a pessoa sabendo que a pessoa é falsa. Sabendo que a denúncia é falsa, que a pessoa não praticou nenhuma falsidade. Aí é que está o crime. Para o ato de improbidade administrativa não tem sanção penal. Não tem sanção penal. Pode vasculhar o artigo 12 da lei de improbidade. Você não vai achar lá uma pena privativa de liberdade, tá? Tá corretíssimo isso. A aplicação das sanções previstas na lei de improbidade depende de rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal. Está errado, a gente já viu na aula de hoje que não depende da rejeição das contas. Letra C. A aplicação das sanções enumeradas na lei 8429 de 92 é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
As sanções, a aplicação das sanções enumeradas na 8429 não é exclusiva do Poder Judiciário. Por que não é exclusiva do Poder Judiciário? Porque a perda do cargo, que está prevista na Lei 8429, também está prevista na lei da carreira do servidor público, que é a demissão. A demissão é punição por falta grave. Na 8.112, quem aplica essa punição da demissão é a administração pública e não o judiciário. Por isso que isso aqui está errado. Mas olha como os caras são carniceiros, né? A aplicação das sanções enumeradas na 8429 é exclusivo do judiciário. Está querendo te levar a concluir que já foi ajuizada uma ação de improbidade e nessa ação de improbidade tem o pedido de perda do cargo. Aí sim, a perda do cargo na ação de improbidade administrativa é só com o judiciário. Mas a perda do cargo significa demissão. A demissão pode ser alcançada pelo processo administrativo e aí não é judiciário, é lá na administração pública, tá bom? Carniceiros, eu falei para vocês. Letra D. O enquadramento da conduta do agente nas categorias de atos de improbidade previstas na Lei de Improbidade, na Lei 8429, exige a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, no caso dos tipos previstos no artigo 9º, 10 e 11. O enquadramento da conduta dos agentes nas categorias de atos de improbidade previstas na lei exige a demonstração do elemento subjetivo. Elemento subjetivo do ato de improbidade administrativa se chama dolo. Elemento subjetivo, ou elemento volitivo, né? É a vontade, a intenção. E ele está me dizendo que, para configurar a improbidade, exige-se a prova da existência do dolo, nos tipos de improbidades previstos no artigo 9º, 10 e 11. Está errado. Por quê? Porque no 10 exige dolo ou culpa. Pode ser um ou outro, tá? Um ou outro. A redação aqui foi tendente a te levar a compreender que é dolo para todo mundo e só dolo. Não. A culpa também entra na parada. A culpa também entra na parada especificamente para quem? Para o artigo 10. Tá? Para o artigo 10. Por isso que a letra D está errada. E letra E. Admite-se a transação penal nas ações por atos de improbidade administrativa. Tá errado, tá errado. Agora em 2016 nós tivemos aí uma medida provisória que passou a permitir a transação da improbidade administrativa. Essa medida provisória ela perdeu a sua validade e não foi convertida em lei. Eu não entendi muito bem o lance do executivo de mandar uma medida provisória. Eu acho que alguém precisava ser beneficiado nessa história aí de improbidade administrativa, de lava-jato, né? Mas enfim, a medida provisória teve a sua validade expirada e não foi convertida em lei. Então, durante um pequeno período de tempo, na vigência da medida provisória, foi permitida a transação em ações de improbidade administrativa. Hoje não rola mais. Hoje não está mais permitido porque a medida provisória não foi convertida em lei, perdeu a sua eficácia e ela não está valendo mais. Voltou à regra original da lei de improbidade que não permite transação dentro da ação de improbidade administrativa. Belezinha? Vamos lá? O que está correto aqui? Letra A. Letra A. Vamos para mais uma. O que a gente tem aqui? FUNCAB. FUNCAB também, de 2016, Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Um abraço aí pro pessoal do Espírito Santo, né? Coladinhos aí no Rio de Janeiro. Deve estar todo mundo doido por causa da Copa, né? Mas vamos lá. A ação judicial de improbidade admite a possibilidade de ocorrência de transação? Foi aquilo que a gente acabou de conversar, né? Hoje isso está errado, não admite. Durante um pequeno espaço de tempo no Brasil, em 2016, se admitiu por causa de uma medida provisória que foi revogada. Letra B. Admite a realização de conciliação e audiência final? Não admite. Inadmite medida de natureza cautelar? Errado. Admite natureza cautelar. Esse I aqui acabou com a questão, né? Não prevê etapa de defesa prévia do requerido? Errado. Prevê sim a defesa prévia. Esse não está fora. Antes do juiz receber
a ação de improbidade, ele dará ao réu o direito de se defender. Então admite sim a possibilidade de defesa prévia. Letra E, admite a legitimidade ativa do MP. Corretíssimo. Letra E, a nossa resposta correta. E aí, terminou, eu sei que foi puxadíssimo, né? Mas essa era a ideia, né? Deixar você aí afiadíssimo para provas de concurso público e você treinou tudo o que era possível na lei de improbidade administrativa com esse avalanche de exercícios e explicações. Essa aula tinha essa finalidade, fazer uma revisão completa do assunto. Então, você quer mais informação de direito administrativo e direito constitucional? Acesse maisadministrativo.com.br ou maisconstitucional.com.br. Lá você vai encontrar cursos específicos para constitucional e administrativo, artigos escritos pelo Cabeça, comentários, uma ajuda, um apoio lá para você continuar firme aí nessa vida de concurseiro até passar, né? Acesse! Tem mais, tem exercícios gratuitos, é só baixar. Tem simulados do Cabeça também para você fazer simulado com um tempinho correndo. É uma neura, é tenso o negócio, mas é para você se preparar para a prova, essa que é a ideia. Instagram do Cabeça, Rodrigo A. Belmonte, siga o Cabeça no Instagram. Facebook, Rodrigo A. Belmonte, no Periscope, onde o Cabeça faz live sobre direito administrativo e constitucional, @Rodrigo A. Belmonte, sem E no final. E se você quer assistir vídeos no YouTube gratuitos, acesse LAC Consultoria, inscreva-se no canal do LAC Consultoria. Você sempre vai ser avisado de concursos públicos que estão rolando lá, novidades do LAC. Também tem o canal do Cabeça no YouTube, Rodrigo Belmonte, professor Rodrigo Belmonte, vai lá no canal do Cabeça, clica lá e se inscreve, você sempre vai receber novidades de direito administrativo, vídeos novos do Cabeça, gravou alguma dica legal de estudo, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos, meu amigão, essa foi para acabar. Agora a gente encerrou completamente a aula de improbidade administrativa, ficou bacana, ficou grande, eu sei, ficou pesada, puxada, mas agora você está preparadíssimo para enfrentar questões de prova sobre improbidade administrativa. Muito obrigado pela escolha do LAC, muito obrigado pela paciência, pela perseverança, pela força, aguentou firme aí, né? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.